No nosso último episódio, falamos de Norberto Bobbio e de como ele nos deixou com uma constatação que é simultaneamente sóbria e exigente. A democracia é o único regime que se corrige por dentro, que aprende com seus próprios erros, sem precisar de violência. Mas para que esse mecanismo de autocorreção funcione, algo precisa existir antes de qualquer eleição, antes de qualquer maioria, antes de qualquer resultado. É necessário que haja um conjunto de regras que ninguém pode simplesmente votar para fora. É necessária uma estrutura que proteja os perdedores de hoje para que possam ser os vencedores de amanhã. Hoje, a gente chega ao pensador que construiu a arquitetura jurídica dessa estrutura. Quem deve ser o guardião da Constituição? O presidente eleito pelo povo, que tem a legitimidade democrática do voto, ou um tribunal de juízes, que não é eleito por ninguém, que tem apenas a legitimidade técnica do direito? Essas perguntas foram o centro de um dos debates políticos mais importantes da história do pensamento moderno. E as respostas que, dos dois lados, moldaram as democracias que a gente conhece hoje. Seja muito bem-vindo ao Democracia. Eu sou Alessandro Braga e hoje a gente dá continuidade à série Pensadores da Democracia. Vamos falar de Hans Kelsen, na minha opinião, provavelmente o maior jurista do século XX, o criador do modelo do controle de constitucionalidade, que o constitucionalismo contemporâneo adota, e um pensador cuja teoria da democracia é muito menos conhecida do que deveria ser. Mas quem foi Kelsen, né? Hans Kelsen nasceu em Praga em 1881, numa família judaica de classe média, e fez sua carreira intelectual em Viena, a Viena do início do século XX, que era um dos centros mais efervescentes da vida intelectual europeia. Só para a gente ter uma ideia aqui, ali conviviam Freud, Wittgenstein, Mahler, Klimt, e também um grupo extraordinário de juristas e filósofos que queriam repensar os fundamentos do direito e do próprio Estado. Kelsen foi o mais ambicioso desse grupo. Seu projeto central foi a construção de uma ciência jurídica rigorosa, o livro A Teoria Pura do Direito, publicado em 1934 e revisado em 1960. Foi uma tentativa de separar o direito de tudo que não é direito, da política, da moral, da sociologia, da economia. O direito, para Kelsen, é um sistema de normas que se justifica por outras normas, numa cadeia hierárquica que sobe até a última norma fundamental pressuposta, a famosa pirâmide normativa que todo estudante de direito aprende nos primeiros semestres. No topo da pirâmide, a Constituição. Abaixo dela, as leis. Abaixo das leis, os atos administrativos e as decisões judiciais. Cada norma válida porque encontra fundamento na norma superior. Mas Kelsen não foi apenas um teórico abstrato. Ele foi também um jurista com compromissos políticos concretos. Ele foi um dos redatores da Constituição Austríaca de 1920, uma das primeiras constituições democráticas da Europa Central após a Primeira Guerra Mundial. Ele foi também o principal arquiteto de uma inovação institucional que mudaria o constitucionalismo mundial, o Tribunal Constitucional da Áustria, criado precisamente para ser o guardião da Constituição que ele ajudou a escrever. Com a ascensão do nazismo, Kelsen, que era judeu e um democrata convicto, foi forçado ao exílio. Ele passou por Colônia, depois por Genebra, depois por Praga novamente. Em 1940, ele fugiu para os Estados Unidos, onde se tornou professor em Berkeley. Ele morreu nos Estados Unidos em 1973, aos 91 anos, tendo vivido tempo suficiente para ver sua concepção de controle constitucional se tornar o modelo dominante, tanto na Europa do pós-guerra, quanto na América Latina, inclusive aqui no Brasil. Uma trajetória de exílio que, paradoxalmente, ajudou a universalizar suas ideias. Kelsen tem uma teoria democrática que quase ninguém discute fora dos círculos acadêmicos especializados e que é fundamental para entender como ele pensava o papel do direito e do judiciário na vida democrática. Ela está desenvolvida principalmente no livro Da Essência e do Valor da Democracia, de 1920, que foi revisado em 1929, e no outro livro chamado A Democracia, que é uma coletânea de textos que reúne suas reflexões políticas ao longo de décadas. A tese central aqui é intelectualmente corajosa e para muitos até provocadora. A democracia é a forma política adequada ao relativismo filosófico. O argumento funciona assim. Não existe uma verdade moral objetiva e universalmente acessível sobre o que é bom para a sociedade. Existem valores diferentes,
cosmovisões diferentes, interesses que não se reduzem uns aos outros e que não podem ser hierarquizados por critério científico ou racional definitivo. Então ele pergunta: o que é justo? O que é o bem comum? O que deve ser prioridade do Estado? Essas perguntas têm respostas diferentes dependendo de quem as responde. E nenhuma dessas respostas pode ser demonstrada como absolutamente correta da mesma forma que se demonstra um teorema matemático. O absolutismo político, ou seja, a ideia de que um líder, um partido, uma classe ou uma doutrina conhece a verdade sobre o que é bom para todos e deve governar em nome dessa verdade, pressupõe que alguém tem acesso privilegiado a uma certeza que todos os outros não possuem. É esse pressuposto exatamente que Kelsen recusa. A democracia, ao contrário, na visão dele, é o regime que institucionaliza a dúvida. Ninguém tem a verdade absoluta definitiva. Por isso, precisamos de um mecanismo para tomar decisões coletivas sem que nenhum grupo precise impor sua visão pela força. Esse mecanismo é a regra da maioria, que é uma maioria provisória, revisável, aberta à mudança. Daí vem a ligação que Kelsen estabelece entre democracia e tolerância, uma das conexões mais originais de toda a sua obra. Um regime democrático tolera a oposição e protege as minorias, porque reconhece que a verdade política é sempre provisória, sempre contestável, sempre sujeita à revisão. Se a maioria de hoje pode estar errada, e a verdade é que ela pode estar errada, então a minoria de hoje precisa ter o direito de tentar convencer a maioria de amanhã. Suprimir a oposição é suprimir a possibilidade de correção dos erros do poder. Um regime autoritário, ele suprime a oposição precisamente porque acredita que já possui a verdade definitiva e que, portanto, a oposição é apenas um obstáculo ou uma ameaça, nunca uma fonte de informação ou de legitimidade alternativa. A intolerância política é sempre filha do absolutismo. E o absolutismo político, qualquer que seja a sua roupagem ideológica, seja de direita, seja de esquerda, seja religiosa, seja secular, é sempre incompatível com a democracia. Kelsen dizia isso em 1920. O século XX confirmou, com uma brutalidade que ninguém gostaria que tivesse acontecido. E nessas ideias de Kelsen, tem um debate muito importante com um pensador alemão chamado Carl Schmitt. Nos anos finais da República de Weimar, aquela democracia alemã que nasceu em 1919 e morreria em 1933 com a chegada de Hitler ao poder, Kelsen travou com o Carl Schmitt um dos debates mais importantes e mais dramáticos da história do pensamento político ocidental. A questão: quem deve ser o guardião da Constituição? Carl Schmitt dizia que, e a gente vai falar dele no próximo episódio, dizia que o guardião da Constituição era o presidente do Reich. Isso veio publicado num livro chamado justamente O Guardião da Constituição. O chefe do executivo, portanto eleito pelo povo, a encarnação da unidade nacional e do poder soberano. Em momentos de crise, e Schmitt acreditava que a política é essencialmente domínio da crise e da exceção, apenas quem tem legitimidade democrática direta pode decidir com rapidez e com firmeza que a situação exige. Um tribunal, argumentava Schmitt, é lento, é técnico, é desconectado da realidade política, portanto ele é incapaz de agir com a decisão que os momentos críticos requerem. Kelsen respondeu diretamente: com quem deve ser o guardião da Constituição? E sua resposta era a oposta. O guardião deve ser um tribunal constitucional independente, especializado, técnico, isento de pressões eleitorais e partidárias. O argumento central de Kelsen é de uma elegância que vale a pena a gente apreciar aqui. A Constituição existe para proteger justamente quem não tem a maioria, para garantir que os direitos das minorias não sejam atropelados pela vontade da maioria do momento. Se o guardião da Constituição for o presidente da maioria, o presidente ou o parlamento até, quem vai proteger a minoria da maioria? Uma maioria não pode ser o seu próprio fiscal. O guardião precisa ser independente. Ele precisa ser independente em relação ao objeto que ele guarda. Se a gente for analisar historicamente, Kelsen venceu esse debate teórico. O modelo kelseniano de controle concentrado de constitucionalidade, com uma corte especializada, com competência exclusiva para declarar leis inconstitucionais, tornou-se dominante na Europa do pós-guerra. A Alemanha adotou o Tribunal Constitucional Federal em 1951. A Itália adotou sua Corte Constitucional em 1956. Portugal, Espanha, países do leste europeu, após 1989, todos eles seguiram o modelo kelseniano. Aqui na América Latina também, com algumas variações. O Brasil tem o STF como guardião da Constituição de 1988, é o herdeiro mais direto desse modelo.
Mas Schmitt venceu politicamente, de uma forma catastrófica, porque ele se tornou o jurista favorito dos nazistas. Ele aderiu ao Partido Nacional Socialista em 1933, e ele usou essa teoria da soberania e da exceção para dar verniz intelectual ao regime de Hitler. Kelsen, que era judeu e democrata, foi expulso de sua cátedra pelos nazistas no mesmo ano. O debate teórico de 1931 tinha por trás algo muito mais do que uma disputa acadêmica. Na verdade, era um combate sobre qual concepção de direito e de poder sobreviveria. E os anos seguintes mostraram, de forma trágica e irreversível, o quanto estava em jogo nesse debate. Bom, mas o que controle de condicionalidade tem a ver com democracia? Há uma tensão no centro do modelo kelseniano que Kelsen enfrenta com honestidade e que não desapareceu até hoje. Muito pelo contrário, ela está mais viva do que nunca no debate constitucional contemporâneo. Se uma Corte Constitucional pode derrubar leis aprovadas pela maioria parlamentar, isso não seria antidemocrático? Não é um grupo de juízes não eleitos se colocando acima da vontade popular? Kelsen responde que não. O argumento é mais sofisticado do que parece à primeira leitura. A Constituição é, ela mesma, expressão da vontade popular, mas em nível mais elevado, mais refletido e mais duradouro do que a legislação ordinária. Ao elaborar e aprovar a Constituição, o povo, por seus representantes constituintes, estabeleceu limites que o próprio legislador ordinário não pode violar. Esses limites não são impostos de fora. Eles foram estabelecidos pelo próprio povo, quando decidiu se constituir como uma comunidade política. A Corte Constitucional, portanto, ela não está se opondo ao povo. Ela está fazendo cumprir o que o povo, ao se constituir como povo, decidiu que era inviolável, inclusive contra suas próprias maiorias futuras. Há uma segunda dimensão do argumento que é igualmente importante, que é a proteção das minorias. As condições democráticas não protegem apenas os direitos da maioria, protegem especialmente os direitos das minorias, que por definição não têm força política para se proteger no processo legislativo ordinário. Uma Corte Constitucional que declara inconstitucional uma lei discriminatória não está desrespeitando a democracia. Ela está cumprindo uma das funções mais essenciais do regime democrático, que é garantir que os que perderam a eleição de hoje não percam também seus direitos fundamentais. Essa tensão é profundamente viva no debate constitucional contemporâneo. Inclusive, minha dissertação de mestrado é sobre isso. Quando uma Corte Constitucional derruba uma lei aprovada pela maioria parlamentar, quando ela declara inconstitucional um ato do executivo, ou seja, ou até mesmo quando ela protege o direito de uma minoria contra a vontade da maioria, ela está exercendo exatamente a função que Kelsen concebeu. O problema não é o controle constitucional em si, é quando qualquer dos poderes avança sobre os outros sem fundamento normativo suficiente, sem a fundamentação rigorosa que o modelo kelseniano exige. O instrumento que Kelsen criou para defender a democracia funciona apenas quando quem o opera se submete também a essas regras. Kelsen nos deixou algo que vai muito além do direito constitucional técnico. Ele nos deixou a ideia de que a democracia e Estado de Direito são inseparáveis, e que essa inseparabilidade não é uma escolha entre duas coisas boas, mas uma condição de existência de cada uma delas. Sem direito que constranja o poder, a democracia vira plebiscito permanente, onde a maioria do momento pode tudo, inclusive destruir as condições que tornam possível a próxima eleição. Sem democracia que legitime o direito vira instrumento de dominação, a legalidade a serviço de quem tem força para defini-la. E há algo em Kelsen que ressoa de forma particular para quem viveu sob regimes que destruíram a democracia por dentro. Ele pensou tudo isso a partir da experiência de ver uma democracia ser destruída pelos seus próprios mecanismos, com aparência de legalidade. A República de Weimar não foi derrubada por um golpe clássico. Ela foi esvaziada progressivamente, com decretos, com nomeações, com uma erosão silenciosa das instituições que deveriam protegê-la. Kelsen viu tudo isso de perto, e ele construiu sua teoria como resposta. No próximo episódio, a gente vai falar aqui de Carl Schmitt, que foi o grande adversário intelectual de Hans Kelsen e um dos pensadores políticos mais perturbadores, mas também a gente não pode negar mais fascinantes do século XX. Um nome cujas ideias, queiramos ou não, circulam no debate político contemporâneo. Portanto, entender Schmitt é entender uma das gramáticas do autoritarismo, e é por isso que a gente não pode ignorá-lo. Se inscreve aqui no canal se você gosta desse tipo de conteúdo, ativa as notificações para você ser informado sempre que sair conteúdo novo,
Deixa o seu like aqui no vídeo, ajuda bastante o canal, e compartilha com quem acredita que o direito só protege a democracia quando quem o interpreta também se submete a ele. Kelsen foi expulso de Viena pelos nazistas, mas sua teoria sobreviveu. O modelo que ele construiu está nas constituições de dezenas de países, inclusive aqui do Brasil. A pirâmide normativa permanece, porque as ideias certas não são mais duráveis do que os regimes que tentam destruí-las. Até o próximo episódio. Tchau. O modelo que ele construiu está nas constituições de dezenas de países, inclusive aqui do Brasil. A pirâmide normativa permanece, porque as ideias certas são mais duráveis do que os regimes que tentam destruí-las. Até o próximo episódio. Tchau.